Oi, pessoal! Boa tarde! Já estou aqui de novo. Agora eu tô demais, né, gente? Hoje na nossa live com a Monique, a gente vai ter uma convidada, que é a Estelinha, que também é da equipe da Silvia. E nem sei do que a gente vai falar hoje. Na verdade, eu queria falar muito dos Nine Trainees que começou ontem. Foi a primeira chamada ontem. Gente, eu fiquei assim, frita. Eu vou falar a verdade pra vocês. Frita, frita, frita. E vou falar uma coisa, foi tão incrível cada consciência que chegou através disso. É como se a gente pudesse abrir um espaço dentro de nós, né, dentro da nossa mente. Tá muito, mas tão muito, muito, muito além do que a gente pode colocar em palavras. Ah, a amor já chegou, já vou chamá-la. Peraí. E Mo, bem-vinda! Então, gente, é isso. A gente vai falar sobre várias coisas de consciência. Hoje eu falei muito sobre recurso. Oi, querida! E aí, como Oi, estamos? Cris! Tudo bem? Ai, tudo. Hoje eu fiz uma live. Eu comecei a fazer umas lives. Eu me comprometi comigo, sabe? Que bom! Ai, eu Que comecei bom, a... Brasil! Que bom, universo! Que bom, mundo! Oi, Cris! Oi, gente! Bem-vindos, mamão! Linda! Gente, Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? super bem. Resolvemos a questão com a internet aqui! Oba! Como pode melhorar? Mo, mas olha, o que aconteceu? Onde pouco me trome drama. Eu comecei a ler com a Nath, né, que fez a classe comigo falando com as entidades. E fez tanto sentido para mim tudo. Assim, sabe quando você consegue se receber mais? Sim. Isso é Maria Júlia mexendo no meu negócio. Eu não tinha, Maria Juliana, eu não tinha ainda me dado conta do presente que foi isso. Você fez quando a classe? Eu fiz já tem alguns meses, foi antes da Silvia vir aqui a Bogotá, pra você ter ideia. Uau, faz tempo, mas você ainda não tinha percebido o presente que essa classe é. Na verdade, sim, e foi uma classe que a gente fez num momento um pouco... Vou contar pra vocês, gente. Eu fui host da Daniela Correia aqui. Foi a primeira vez que eu fui host. Oi, Bibi, minha host! Baby! E aí, ela teve uma questão, assaltaram a casa dela e ela teve que ir embora. E teve que dar a classe online. Então, foi tinha uma energia diferente na classe, Sim. óbvio. Ela estava super bem, a Daniela é maravilhosa, mas eu acho que até nós que estávamos cuidando do dela, tivemos esse choque, né? Vamos dizer assim, foi um choque de um além. Ficamos ali sem saber o que fazer com aquilo. Bibi, hoje eu falei de você de manhã. Depois você vê lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ler com a Nath o manual, vamos estudar, que eu comecei a ter mais clareza, até vou ouvir a classe de novo, eu não tinha tido tempo até hoje. A minha vida virou de cabeça para baixo, eu comecei a fazer milhares de coisas, comecei a trabalhar com vocês, da equipe da Silvia. Meu Deus, como pode ser mais divertido? Turbinada no modo 1020? Não, tudo, uau, 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 isso é só o começo, gente! Sabe? E assim, e aí algumas coisas foram ficando e chegou o momento, né? Como o momento é o momento. Eu descobri isso tanto que quando eu vi que eu relaxei com tudo, que assim, até hoje, por exemplo, eu não consegui ouvir o ESB de novo. Eu tenho milhares de coisas. Eu já ouvi o ISB umas 2 vezes. Tá na hora de eu ouvir a voz certa pra você de novo. Exato! Ai, Bibi! Estelinha chegou! Mas é muito sobre isso, também, né? 5 minutos na nossa live. Entra, Estelinha veio pra live. Vem, vou convidar a Bianca e vou convidar a Estelinha, nossa convidada de hoje. Já convidei. Você fala. Mas, cara, é muito essa disposição, né? É muito essa disposição de a gente enxergar as coisas na hora que tem que ser e tá tudo bem. Ai, que linda! Entrou virada. Cadê? Desvira. Desvira. Bibi, Desvira. Minha câmera também entrou virada. Não entendi o que foi isso. O que foi anda isso? acontecendo isso ultimamente. Às vezes acontece. Coisas de Instagram. Oiê! Instagram não tá pronto pra nós ainda. Estou me sentindo no Rio de Janeiro, aqui na minha egrégora.
É verdade! Coisa maravilhosa. Não aguento uma coisa dessa. Ai, gente. E aí, hoje eu tava fazendo a live que eu falei pra você, tava contando pra Monique que hoje eu comecei uma nova vida. Já tem 2 dias que eu comecei, mas hoje eu acho que engatou. Falando sobre os recursos. Eu tava com a Bianca numa facilitação. Fizemos com 8 pessoas. Foi quando eu me engajei com a Bibi. Sim. A Camila Milagres, ela me deu um presente, que foi uma pergunta que é: o universo me mostra os recursos? Isso, para mim, mudou tudo. Eu estava falando sobre isso mais cedo, que o recurso não necessariamente é aquilo que a gente definiu, né? Não. Não. E às vezes não é um só. Mudou. Exato. Exato. E aí, o que a gente faz com isso? Me conta. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de recurso, a primeira coisa que vem na cabeça de toda pessoa é que é dinheiro, né? Exato. E às vezes... A gente diz, me falta recurso. Igualzinho, me falta dinheiro. E daí, quando a gente abre, a gente expande para trocar dinheiro por recurso e permitir que as infinitas possibilidades apresentem, uau, a energia muda completamente, né? Nossa, é reconhecer que tudo pode ser um recurso de presente para você, né? É tão interessante que meu irmão fez várias mudanças recentemente na vida dele. E eu disse, poxa, mano, que legal, que bacana, assim, foi de uma hora para outra. Eu tô muito feliz por ti, parabéns. E ele, não, na verdade, um dia, isso aqui tá acontecendo porque um dia tu me deu esse insight. E aí depois eu recebi esse insight nas minhas redes sociais. Aí depois eu recebi esse insight e agora eu tô aqui fazendo tudo isso. Uau. Uau. E ele recebeu os recursos de 3 fontes diferentes. E tipo, Nossa, porque ele estava sensacional. disposto a receber. Isso, assim, quando a Lute fez essa pergunta também, além do dinheiro, né, que veio, assim, o quanto que a gente também define que o acessar os recursos é o fazer algo, né? É o que eu tenho que fazer, 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 o que eu tenho que fazer. E olha que interessante que você trouxe, Monique. O recurso ali não foi o que eu tenho que fazer, mas a consciência que eu estou tendo sobre os sussurros que o universo vem trazendo em forma de pessoas, por exemplo. Né? Um clique, uma consciência somente que veio ali, e aí sim, nesse espaço de consciência, qual é a demanda disso, né? Para mim, a energia de demandar algo e fazer algo tem uma energia diferente, né? Então, se seu curso também não é só o fazer, o fazer, o fazer, tá realmente para as infinitas possibilidades do que é um recurso, né? Ou vários recursos, no caso. E muitas vezes também até você está presente, né, Bi, com o que está chegando. Eu vou falar a verdade para vocês. Quando eu fiz essa pergunta, né, primeira vez, não faço várias vezes. Ela está mudando muitas coisas. Quando eu fiz para nosso presente host, que eu gritava para Bianca, eu não tô acreditando. Ô, Lute, teve uma galera que chegou agora. Conta pra galera qual foi a pergunta. Qual é a pergunta que você fez, que é a pergunta que a gente tá aqui falando para todo mundo sobre as coisas que vocês estão vendo, gente. Sim. Universo, me mostre os recursos para isso, pra atualizar isso. Eu pedi os recursos para estar nas classes do DEM no Brasil. A passagem eu já tinha, porque eu já ia de férias com meus filhos, eu já tinha isso. Mas imaginei na minha vida que ia chegar uma simples ligação, porque eu quero trazer uma coisa, quando a Bibi falou, tem que fazer aquela coisa do compromisso, da obrigação, da forma, estrutura, do que você decidiu, concluiu, definiu, blá, 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 que tem que fazer. Outra coisa é a ação. A ação muitas vezes requer uma ação. Até a oração é uma ação, né? Você vai lá e oralmente age, né? Você tem esforço? Não, não tem esforço. Então, quando eu fiz essa pergunta, a gente atualizou isso na minha vida até hoje. Para mim, isso... Eu cheguei pro próprio DEM, pessoa física, e gritei para ele. Eu tava do lado. Pessoa física, Eu acho que Gente, ela é sensacional, né? Eu sou sua host. Não foi nem a minha host, eu sou sua host. Foi um momento de concordar sempre em mim. Foi algo sensacional. Não, e Estelinha, vocês lá, que nós todas juntas, foi muito bom. Pena que a Pipi não esteve com a gente, mas eu entendi. Até a Monique teve que ir embora, viu? Se você tivesse ficado lá,
ia porque era perrengue. Foi muito bom ao mesmo tempo, mas também tinha um perrenguinho aí, né? A Estelinha sabe. Mas sabe, Gurias, que você A estava gente falando sobre isso. faz magia. Mas você estava falando sobre isso, sobre os recursos e tal, e sobre o Rio, né? E um dos recursos é pessoas, né? Eu estava hoje agradecendo. A gente né, tá ali nas classes, aí você tá junto com a Silvia, você tá junto com o Den lá, né? Que foi o caso da Bianca e da Lute, e aí, enfim, a Estelinha lá trabalhando no audiovisual. E hoje eu tava mandei uma mensagem lá num dos grupos da Silvia. E aí eu olhei e disse, cara, como a Michelle é brilhante, como a Estela é brilhante, como a Lute é brilhante, como essa galera que tá trabalhando aqui é muito brilhante. Cara, como eu tô rodeada de gente brilhante, que eu não tenho que me estressar com nada. Que, tipo, os recursos estão aqui e cada um contribuindo um com o outro, fazendo a coisa acontecer, cada um dentro das suas habilidades. E é reconhecer os recursos até disponíveis nas pessoas ao nosso redor, que estão ali conosco, tipo, sabe? Sem nenhuma separação, tipo, todo mundo junto. E eu tava, gente, que delícia. Pode ter certeza que quando tu falou pro Den, sou sua host, ele pensou assim, bah, que legal. Por isso que essa classe se criou bastante. Olha só que animada. Obrigada! Amei isso. Não, ô Bi, eu queria que você falasse também um pouquinho, quando você... Isso foi muito lindo, assim, porque eu comecei a me conectar com a Bi, a gente começou a fazer algumas coisas juntas, não foi? E, assim, a gente não tinha expectativa, né? Então, assim, esse negócio de você ser o presente, fala pra gente aí, o que é isso? Pra você Isso é muito interessante, né? E assim, até um passo antes do tipo de fazer pergunta. A gente tá passando um monte de moto aqui hoje. Hoje decidiu ser o dia. Né? E é muito interessante que teve uma escolha, né? Teve uma escolha ali, né? E perguntar quais são os recursos disso. E isso é a alegria de uma escolha, a alegria de você perceber que você tem pessoas incríveis para criar a sua volta, que você tem uma demanda que você fez. Eu, pelo menos, fiz essa demanda, né? Que eu pergunto todos os dias, como eu posso ter pessoas mais gostosas ao meu lado? Como eu posso ter pessoas que têm esse fluxo de alegria gostosa do meu lado? Gostoso demais! E assim, pessoas que... Sabe quando você tá do lado, assim, que nem você... Pelo menos eu sou uma pessoa que adoro comer, né, gente? Então, sabe quando você coloca aquele negócio gostoso na boca que você faz... Ai, que delícia! Tipo, as pessoas assim, pessoas que, tipo, que delícia só de estar aqui. A gente não precisa conversar, a gente não precisa falar. Claro que a gente também pode conversar, a gente pode falar. Mas trazer esse senso de que felicidade de estar aqui. E isso só foi um fluxo disso. Então, nos conectarmos de uma forma, né? Tipo, a Lute já cruzou meu caminho diversas vezes antes disso. E eu nunca tinha, assim, eu reconhecia a energia. Olha que bizarro, gente. Eu reconhecia a energia da Lute, mas eu não sabia quem era ela. E assim, olhar, eu não sabia fisicamente quem era a Lute. Mas existia uma energia dentro daquela classe do BNU, existia uma classe do Fundamento Global, onde eu percebia. E é engraçado, né, que tem isso. Foi assim, eu sabia que eu te conhecia quando eu vi ela. Que a Valentina é amiga íntima da Bianca, né? Minha filha. Mas aí ela falou assim, que tudo que você não lembrava da Bibi. Eu falei, Valentina, eu tava na classe, você tava lá colada no pescoço da Bianca na livraria o dia inteiro, né? E é isso. E esse senso de criação é um lugar diferente, assim, né? De a gente se perceber nessas demandas, né? O que você está demandando? Eu estou demandando essa alegria, eu estou demandando pessoas gostosas na minha vida, eu estou demandando pessoas gostosas de trabalhar, né, para o meu negócio. E isso é uma permissão também. Eu me permito receber tudo isso. Se eu estou reconhecendo isso em mim, eu estou me permitindo reconhecer isso nos outros também, né? Então eu acho sensacional, né? Eu também tenho esse negócio do tipo sentar assim num canto e falar, né, Monique? Uau, que pessoas incríveis! Peças e receberás. Olha, cara, o universo tá me trazendo o que eu tô pedindo, né? E se for né? esses sussurros, né? E reconhecer isso. E se esse é, né, os sussurros que o universo está trazendo para você, do tipo, cara, é possível. É possível ter tudo isso e muito mais na sua vida. Mais. As pessoas, porque eu já fui para um espaço, né, de, não, esse negócio aqui, eu acho que não existem pessoas que não existem, né? Antes de Access, assim, até algumas classes, assim, eu já
durante o meu percurso em Access, eu falei, cara, eu acho que isso que eu estou pedindo não existe. E pode esse negócio. Olha aqui, Então, né? isso é muito interessante que você trouxe, porque o que aconteceu? Eu mandei um áudio para a Michelle agradecendo, porque eu disse assim, Michelle, e isso tem muito a ver. Ontem teve a primeira chamada da Silvia do Nine Trainings, e daí ela falou sobre isso. Você pode, por favor, reconhecer o seu brilhantismo? Você pode, por gentileza, olhar para tudo que você está criando, parar e reconhecer tudo isso? E daí eu já estou fazendo esse exercício, inclusive foi o desafio da semana aqui do meu Insta, né? Cara, pare e reconheça, por favor, tudo que você está criando, pedindo, está se atualizando e também as transformações que você está passando. Porque, tipo, olha só, né? O que você trouxe agora de, tipo, cara, antes do Access eu não tinha essa sensação deliciosa de pessoas aqui. E eu não tinha essa percepção do brilhantismo das pessoas. Isso era uma coisa que eu não tinha e hoje, assim, tipo, me veio ainda mais acesso sobre isso. Cara, que galera brilhante. Tipo, foi um acesso diferente. Aí eu mandei um áudio de agradecimento para mim, daí ela me deu lá uma das 9 habilidades que eu ainda não tenho a intimidade de saber, porque eu ainda não passei por todas elas, assim, com a mesma intimidade que a Michelle. É a transpiração que ela mandou. Transpiração? Que são as nossas capacidades de acessar o futuro e manipular ele de acordo com o que a gente deseja, né? Uau. Porque ninguém cria no futuro aqui, né, gente? Porque ninguém cria no futuro aqui, né? Não, exato. Tem tudo a ver com essa conversa, esse training ainda por cima, que é tipo, tudo que a gente acessou em algum momento, que a gente fez um pedido e daí a gente começou a pedir por mais daquilo que a gente quer que apareça presente na nossa vida. Então, comida gostosa, gente gostosa, negócio dando certo, aquela sensação de que o que está acontecendo agora, eu quero mais disso no futuro. E quanto você mais acessa essa sensação, o quanto isso é trazer esse futuro para você. O quanto isso é essa capacidade e habilidade chamada transpiração, que se eu der esse exemplo, talvez possa limitar o quão maior ela verdadeiramente pode ser. Mas isso é tipo, ou seja, esse exemplo é só a tampinha do iceberg do que isso pode ser pra gente. Mas o quanto pedir por mais, reconhecer o que funciona para você e pedir mais disso, é transpirar um futuro diferente para você. Porque você já sabe o que você quer, você está pedindo por isso e você tem a certeza absoluta de o que você vai pedir vai aparecer. Porque é peça e receberás. E daí a confiança disso, né? Confiança disso. E nisso entrar no total descontrole de eu não sei quando, mas eu sei que isso vai acontecer. Pode ser que não seja amanhã, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou encontrar mais pessoas como essa, ou eu vou reencontrar essas pessoas, e isso tudo é a nossa habilidade incrível de alterar o nosso futuro, porque a gente está pedindo por alguma coisa e sem ter também necessariamente um outcome, um resultado desse pedido, assim. Ou seja, tem que ser por aqui. Sim. Não. E olha que legal que a Lu te trouxe, né, há uns segundos atrás, né? Ela tinha escolhido a classe do DEM, ela tinha escolhido estar no Brasil, e ela simplesmente, ok, quais são os recursos que existem aqui? Não foi sobre perguntar que dinheiro que eu tenho que ter aqui, não foi sobre perguntar o resultado que eu tenho aqui, como eu posso criar esse futuro do jeito que eu defini e concluí. Foi do tipo, ok, eu escolhi. E assim, né, Lúcia, foi uma pergunta que ela fez para uma pessoa que tudo isso mudou. Exato. Uma pergunta. E para uma pessoa nada a ver, né? Porque eu acho que tava passando ferro, né? Tava passando... Não, você tava usando ferro, passando os lençol, um negócio assim, não era? Não, essa é outra pessoa. E isso é muito interessante, o que até a Estelinha tá trazendo, né? Então, como a Lute sabia, eu sabia que a gente estaria nessa classe. Nós estávamos no futuro, já percebendo, na confiança de que o universo a gente iria estar nessa classe. E aí, uma pergunta que cada uma teve a disposição de fazer simplesmente foi, uau! Trazer isso no mundo do tipo, eu acho que foram assim, um dia depois, de um dia para o outro, assim, veio o convite.
Não, e é exatamente, porque agora tem um monte de gente me perguntando como que faz para trabalhar no Access. Eu falo, manda um e-mail para eles. Porque eu não pedi, quer dizer, eu pedi, mas eu não pedi assim, do jeito linear, né? Eu fui Ficou muito do meu currículo, né? Não foi assim. E não é currículo, né? Eles Não. me descobriram, gente. Você tá lá, tipo, ué. É verdade, como é que faz pra trabalhar no Axis, gente? Eu não tenho clareza. Isso aí, eu falo para as pessoas, gente. É porque, assim, não tem um como. Exato, eu falo, olha, uma coisa que eu acho que você pode fazer é mandar um e-mail para eles, né? Falando que você gostaria de contribuir com eles. E aí, uma coisa também que hoje eu li no Manual de Identidades, Estelinha, você trouxe para mim, na nossa viagem, São Paulo-Rio, uma consciência incrível. O que você sabe sobre isso, né? O que a gente sabe sobre nós mesmos? Porque as pessoas querem que você valide ou que você dê o seu ponto de vista para elas. E, gente, sinceramente, agora, assim, escolada nisso não funciona. É você que sabe. A gente não sabe pro outro, não adianta. Né? É igual quando você come uma comida gostosa, como as meninas estavam falando aí. Como que eu posso saber o gosto da comida para você? É isso, né? O ponto de vista é isso. O meu ponto de vista é um gosto de comida para mim, não é para vocês. Então, até hoje eu li. Eu tô lendo, eu tava contando antes de entrar. Que eu tô lendo o Manual de Identidades agora que eu comecei a entrar na classe. Assim, agora eu tô recebendo na classe. E aí, tem uma parte que eu li hoje que eu amei, gente. Que você só pode receber quando você também está disposto a ser um presente. Gente, então assim, quando você quer realmente dar, é que você recebe. E eu ouvi isso e aí não para nunca. Como pode? Eu peguei essa. Em todos os sentidos, viu, gente? Ó, em todos os sentidos. Quando você não tá afim, você sabe... Quando você não tá afim de dar, você também não recebe, entendi. Não. Sono, como pode melhorar isso aí, hein? É claro. Caindo. Fichas de ouro caindo. Isso explica muita coisa. Muito claro, não é? É isso. É dando que se recebe, gente. E aí você tem a disposição. Vocês Isso. entenderam o que é tão divertido? Eu escolho voltar para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu tenho um convite para vocês. Rio de Janeiro está chegando aí de perto. Nós temos um convite especial. Estela, você gostaria de fazer esse convite especial? Ah, é. Até tá aqui, ó. Já que a gente tá Sobre criar Rio de Janeiro. A gente tá falando sobre Rio de Janeiro, sobre receber, sobre disposição, sobre... Agora a gente vai introduzir aqui receber com o corpo, né? E mudar o seu futuro. Vamos lá, gente. Hoje, gente, vocês não estão entendendo. Gostosíssimo! Já vamos começar a puxar energia. É sobre também aprender a dar para receber mais. Muito bom. Olha, Rio de Janeiro nunca me decepcionou nesse aspecto. Então... É o lugar de receber, gente. Ou lugarzinho para receber. Outubro. De 15 a 17 de outubro. Obrigada, porque se eu precisar de lembrar de data para salvar minha vida, talvez eu não salve, ok? Então, eu vou estar contigo nessa hora. 15, 16, 17 de outubro. Uma classe super maravilhosa na Zona Sul, de 3 dias de corpo com Silvia Puentes. Uau! Os 4 aqui sabemos quem Silvia Puentes é. Eu acho que todo mundo interagiu com ela pelo menos 10 minutos, mas com certeza muito mais do que isso, durante as vivências no Rio. E ela é um tiquinho de gente assim, ó. Gigante. Ela é gigante, gente. Pensa. Um gigante. Não vou fazer gigante. É tipo um gigante pequenininho. Exato. Você não dá nada, assim, ela chega sorrindo perto de você, assim, um tiquinho de gente, ela andando toda relaxada, assim. E daí você vai chegando perto dela e, pelo menos pra mim, eu vou sentindo, tipo, vum, 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 vum. O quanto ela, só sendo, já facilita, assim, um espaço, né? E eu tive muita sorte de participar das classes dela de Right Voice for You e ver ela
segurando o corpo de pessoas, tipo, tipo assim, eu lembro que ela tava facilitando um cara de 1,80, assim, e ela falando, solta o corpo, e ele soltando o corpo e ela segurando o peso dele e eu falando, gente, que mulher é essa? Ela é facilitadora, uma das poucas facilitadoras de Nine Trainings no Brasil. Ela é coordenadora dos eventos do Access, então ela está sempre presente nas classes do Access. Ela é essa grande facilitadora de mudança, de possibilidade e, tipo, realmente um espaço muito diferente de estar com os corpos e estar com as pessoas. Ela já tinha me encantado com o Right Voice for You, mas agora, quando ela se tornou facilitadora de taser de corpo, eu realmente vejo o presente que ela é de, assim, permitir que o corpo seja uma mutação diferente para essa realidade. Exatamente. Eu depois dessa classe... Gente, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Eu, 3 dias de corpo, me gosta de mim, entendeu? Essa classe gosta de mim. Maravilhosa essa classe que a gente Não, a teve em São Paulo primeira com ela. vez... Aliás, ela escolheu o Brasil para abrir a primeira facilitação de três dias de corpo dela, o que nos deixou muito felizes com essa escolha. E agora ela vem, então, porque assim, foi o seguinte, ela pegou, né? Foi uma classe surpresa. Ela pegou, Bi, segunda-feira o certificado, na sexta tava aqui com a classe, Sim, né? E, eu tô sabendo. uma galera esperando por isso, né? A Bianca foi lá, ué. Sim, mas, né? A Bianca tá aqui. Eu passei pelo hotel. Foi. Sim, passou pelo hotel. Daí, o que aconteceu? Agora, então, a gente está tendo esse tempo de criação, esse tempo de avisar as pessoas. Olha, vai acontecer. E eu digo, né? Ontem eu tive a oportunidade de estar na classe 9 Trainings dela, foi espetacular. E eu olhando, eu digo assim, gente, as pessoas estão trazendo suas questões ali, suas limitações ali. A Silvia está facilitando na leveza dela, na gentileza dela. Daí ela dá aquela risadinha. E daí, pum! Eu vou falar pra você. Gente, nossa, muito característico mesmo, gente. É verdade. E, gente, você sabe o que mais me pegou? A risada dela é um pode-pog, né? Tipo, um anunciar declarador. Ai, não vou conseguir imitar essa risada. Eu vou compartilhar aqui. É um pedacinho só. Foi uma pessoa... Posso antes? Dar beijo pra vocês? Desculpa. Posso dar beijo pra tenho vocês? uma classe em 1 minuto. Eu preciso sair. Tá. Eu também. Mas você compartilha, meu amor? Tudo, compartilhe. Eu vou ficar eu e Teté aqui, vocês vão ficar aí depois nos bastidores vendo a gente. Tá bom. Meninas, Beijo, meus obrigada. amores. Desculpa, eu preciso ir. Quero! Beijo! Tchau, gente. Gratidão. Obrigada a vocês. Teté, então vou compartilhar. Você também Eu vou dar lá beijo comigo. assim, ó. Vou falar tchau pra vocês assim, porque tava passando um caminhão, né? Então, beijo pra vocês. Gratidão por estar aqui. Estou voltando para o fundamento. O que mais é possível. Isso. Classe, Vivi. Contribuição Beijo, 7. Beijo, Bi. Teté, mas que eu fiquei louca ontem, assim, de alegria, de entusiasmo, né? Eu adorei essa coisa da energia do entusiasmo. Eu acho que tem muito a ver comigo, né? Você sabe. E quando uma das alunas perguntando sobre o universo do outro, né? Que ela tinha dificuldade de entrar no universo de uma determinada pessoa da vida dela, que era muito presente, muito próxima, e que a pessoa era muito insana nas escolhas, né? Sempre estava ali naquele lugar pesado, escolhendo coisas muito pesadas. E aí a Silvia veio com uma pergunta, porque, claro, essa coisa de... Hoje também eu vi isso, que eu também amei. Eu só penso em você, cada letrinha que eu leio desse manual. Aí eu lembrei, eu falei, uau, gente, é isso, né? Ela fez a pergunta assim, então essa pessoa é muito mais potente que você? Porque ela sim te convida para o universo dela. E você não está disposta a se a mudança, se essa energia da alegria, do entusiasmo, e trazer essa pessoa para isso que você é, né? E uau, quantas vezes eu não escolho ser essa luz, essa alegria, e trazer essas pessoas para o meu mundo e me diminui e fico lá morrendo, super aburrida no mundo dela. Michele, você sabe tudo, Michele, de português. Acabamos de falar de você. Nós te chamamos, você chegou na live. E o que foi para você, Teté? Você gostou dessa parte também? Essa foi uma das partes principais ali para mim, né? Que ela eu acabei fazendo uma pergunta logo em seguida sobre esse negócio de, tipo, a gente reconhecer que a gente tem que ser a força dominante, né? Calma aí. Lucinha, o nome dela é Silvia Puentes. Tô colocando aqui. Eu vou colocar. Eu já coloquei. Pode encontrar na página do Access ou na página do Access. Muito bem.
Eu já vou falar segura. E esse espaço de tipo, convidar a gente para ser a força dominante, né? E como ela falou, ela deu o exemplo disso, e daí eu falei assim, mas e a parte quanto sentimentos, né? Que às vezes a gente tá lá, a gente faz a pergunta do a quem pertence isso, mas parece que a gente não se convence. A gente recebe a consciência de que aquele sentimento não é seu, mas a gente não se convence daquilo. A gente ainda quer ficar segurando aquilo um pouco, mais um pouquinho, né? E o convite dela de não resistir mais também. Então, reconhecer. Se você tá agarrando, tá segurando mais um pouquinho, então, ok, agarre o quanto você precisar se agarrar, mas quando precisar soltar também, solte sem resistência. Então, foi para mim uma sessão super dinâmica, nem parece que passa meio 90 minutos, né? Não. Parece que passou 15 minutinhos assim com ela, e a gente é muito sortudo porque tem mais 9 classes ainda pela frente, né? Não. E quem tiver se perguntando o que é isso do que a gente está falando, é a telesérie de 10 chamadas da Silvia, que ainda está aberta para as pessoas virem, degustarem, se divertirem e saberem um pouquinho mais sobre o que é na imprensa. Não, gente, eu tô, não tem noção. Eu tava tão alegre que eu não podia falar ontem. Você imagina eu sem falar, Tetê? Você viu que eu fiquei que tava calada? Teve uma hora que ela falou assim, vocês estão muito quietinhos, vocês não são quietinhos assim. Não são. É isso, energia tão incrível, que foi o que a Estelinha estava falando um pouquinho antes, essa coisa de estar naquele prazer, né? Que delícia isso daqui, que delícia. E quando você come, né, uma coisa que você gosta e tudo, isso, a sensação que você tem é dessa delícia, né, daquela energia que chega, que te envolve, te leva para o espaço que você não pode raciocinar, gente. A gente não... Como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais disso? E como podemos ter muito mais disso? Ai, Tetê, que delícia estar com você. Eu vou esperar para outubro a gente estar junto de novo. Vou estar lá com vocês. Para ter a delícia nos nossos corpos também, né? Porque, tipo, já é gostoso a distância, mas quando tá junto, é sempre infinitas vezes mais prazeroso, assim. É por isso que eu tenho uma queda por classes presenciais, assim. Ah, eu também. Eu amo. Eu também amo classes. Eu gosto dessa coisa do contato com as pessoas, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que abraça muito. Já fui muito julgada, porque eu saio abraçando todo mundo. Quando eu vejo, às vezes, eu tô abraçando uma pessoa que supostamente não deveria, sabe? E aí, essa é uma coisa que, então, assim, eu gosto do contato, né? Uma coisa que me traz muito bem-estar. A Charlene está falando aqui que ela se deu conta que ela quer consciência como prato principal. Uau! Que pedido interessante, hein? Vamos ter mais disso. É o que você requer para que a consciência seja prioridade no meu cardápio. Eu gostei. Uau, graças. E que minha permissividade possa sempre superar muito minha consciência. Isso. Para que literalmente tudo que venha para nossa consciência venha com facilidade, alegria e glória. E isso também, hoje eu percebi esse negócio do receber, né? De quando você está disposto a ser o presente, é nesse lugar onde você está recebendo o presente. Eu achei isso tão lindo, Teté. Uma vez eu estava com uma aluna e correndo barras nela, e de repente me veio uma consciência assim, durante a sessão, né? Existe mais gratidão no receber ou no dar, né? Na energia da gratidão. Aí, foi uma coisa, gente, eu tô tentando verbalizar o que eu percebi ali, porque é uma coisa um pouco meio louca. Oi, Fefe! E aí, aquela sensação assim, tipo assim, quando eu dou um presente, a pessoa fica feliz por ter recebido aquele presente, eu gero nela uma gratidão e eu me sinto tão feliz por dentro, me gera uma gratidão no peito por ela ter gostado do que eu presenteei, né? E ao contrário também, quando, por exemplo, alguém me dá um presente, eu recebo, igual o dinheiro dos doentes da Estelinha, um dia a gente conta isso aqui.
E eu vi como que eu estava resistindo. E eu falei, uau, gente, ela quer me presentear. E a minha resistência impede com que ela possa me dar. Aí eu baixei as barreiras e vi o quanto ela ficou feliz em poder contribuir. E eu também contribuí com ela, né? Foi um momento que estivemos juntas e com mais grandes amigas, que foi maravilhoso, assim, foi uma... Eu falo que foi uma viagem inesquecível para mim, assim, a Nath comenta, Lute, eu sinto como se eu estivesse na universidade, na República, me arrumando para dar aula. Eu falei, eu também, sabe? Essa delícia de compartilhar, né? E cooperar uns com os outros, isso foi muito bonito mesmo. E é isso, e hoje eu estou muito feliz por eu ter começado a ler esse manual. Eu estou lendo com a Nath. Nós duas Ai, que fizemos delícia. juntas. Isso é muito explorar os recursos, né? Vamos voltar para essa conversa dos recursos, que é tipo o quanto a gente vai explorando desde o início, porque a gente sabe que tem alguma outra coisa disponível Sim, e vai acumulando manuais, mas nunca explora isso a fundo. E quanto exatamente. se se presentear, parar e explorar isso por um instante. Sim. Eu acho isso incrível. E vou te falar, isso daí foi uma coisa, um hábito que eu comecei a criar. Primeiro eu comecei lendo com a minha mãe livros, né? Os livros de Axis, eu e ela por Zoom. A gente compra o livro, né, pelo Kindle, a gente compartilha a tela e nós lemos juntas. É uma maneira de eu estar com ela e estar falando de consciência, um lugar de estar falando da vida dos outros. E é muito gostoso, tipo, é um momento que nós compartilhamos, assim, delicioso. Tem dias que tá mais leve, tem dias que é mais pesado, que isso é parte também, né, da vida, do processo da vida. O Iago! O Iago, minha primeira classe de 3 dias de corpo foi com o Iago, lá com a Cass. Como que você está, querido? Bem-vindo! E falando em pessoas de compartilhar isso tudo, o Iago foi uma das pessoas que mais me inspirou ao longo do... Desde que a gente se conheceu, acho que é a pessoa que, tipo, e aí, vamos ler aquele livro, vamos estudar aquela classe, vamos repegar isso, vamos Aí ver chega, um manual de referência. Ele é o meu parceiro. aí chega na hora. Iago, eu sou muito, muito grata por você. Que lindos! E aí, quando eu e a Nath fizemos muitas classes juntas aqui em Bogotá, né? Foram as classes da Silva, algumas da Daniela. E aí nós começamos a ler os manuais, as duas juntas. E, gente, faz uma diferença isso, porque, claro, nós estamos alimentando, retroalimentando a nossa consciência ali. É uma percepção que ela tem, uma percepção que eu tenho. Aí a gente fez, uau, a gente não perguntou o que era isso, né? O que é isso? E aí, uau, hoje mesmo tinha os Chico, que eram os segredos não ditos, segredos, nananana. Eu falei, nossa, ô Nath, eu não sei o que é isso. Ela falou, eu sei. Eu tinha notado, sabe? E assim, é isso. Então, essa coisa do recurso, quantas vezes, como o Gary fala, que nós não estamos dispostos a usar as ferramentas. 90% das pessoas não usam. E aí a vida não está funcionando simplesmente porque você está com a caixa de ferramenta guardada, né? E pode Tá escondendo. Isso daí, se a gente for pegar, não precisa nem tão longe do Axis. A gente pode ver um exemplo disso lá na Bíblia com a parábola lá dos talentos. Ai, adoro. Que depois um pega o talento e multiplica, o outro. E eventualmente um enterra o talento dele, né? E daí ele é mandado embora, porque o que ele fez foi tipo: deixa eu sentar em cima dessas ferramentas e nunca olhar para elas. Vou esconder isso. Vou esconder que eu tenho isso. Eu vou esconder isso. Uau. Uau. Então, isso, tipo, o convite pra gente ser mais, pra gente usar nossos talentos é muito antigo. Sim. Esse convite está ressoando há milhares de anos pra gente ver se a gente dá um start, assim. Então, fica aí para a reflexão aí para vocês quais são essas capacidades e habilidades que vocês têm, que vocês não estão reconhecendo, que vocês não estão usando como recurso para você. E quando você fala isso, me veio uma pergunta que eu até compartilhei hoje, que eu escrevi no espelho do meu quarto quando eu estava lá no Rio, e eu tentei apagar e ela não apagou depois. A ideia é apagar, né? Que é:
que energia, espaço, consciência, escolha, eu e meu corpo podemos ser para nunca desistirmos, nunca desanimarmos, nunca nos entregarmos por toda a eternidade. E isso mudou muito na minha vida em Axis. Eu tendia a desistir, a cansar. E não é desde o espaço de lutar, não, viu, gente? É desde o espaço de estar bem, ok, isso aqui não está funcionando bem, como eu vou mudar? E aí você dá um passinho. Ah, ok, agora esse passinho aqui parece que esse caminho tem mais possibilidades por aqui. Ok, o que mais é possível? Aí você dá mais um passo. Uau, aqui tá bem legal, gostei desse lugar que eu tô aqui. Mas tem um lado aqui que não tá funcionando muito. Como eu posso mudar isso? É simples assim, gente. Não é desde o espaço agora, eu vou ter que lutar para conquistar, subir a montanha. Outro dia eu tava falando pra Nath, as ferramentas, para mim, tipo assim, eu tenho uma montanha aqui do lado aqui de casa, vou ver se dá pra vocês verem. É altíssimo, aqui. E aí, um caminho, tipo uma trilha para você ir. O que é que acontece? A mesma coisa, as ferramentas são assim, ó. Imagina que eu tenho um helicóptero e chego lá, no alto, simples assim. Ou eu tenho que subir o caminho. Às vezes subir o caminho é legal. E eu escolho subir o caminho. Agora, se eu subir o caminho, me queixando que o caminho é difícil, me queixando que tá cheio que pode ter cobra, e que pode ter mosquito, e que pode ter isso, e que pode ter aquilo, ou seja, eu disfruto o caminho. A gente acaba buscando mais as impossibilidades do que as infinitas possibilidades, né? Exato. E olhar para aquilo que tá, uau, onde eu vou focar minha energia? Esse também eu gosto, essa. Onde eu vou colocar minha energia hoje, né? É na dificuldade ou é numa possibilidade diferente? A Jenny tá falando que ela vai transliterar. Jenny, vamos transliterar com a gente nos 9 Trainees. Yeah! Uma das minhas perguntas favoritas é o que eu acho que não é possível para mim, que é possível. O que eu acho que não é possível, mas que é possível, que se eu permitisse a possibilidade, resultaria numa realidade completamente diferente. Que faz a gente sair desse espaço de só encontrar as coisas, a cobra, o mato, o pernilongo, as pedras no caminho, né? Tira a gente desse espaço de só ver as impossibilidades de todos aqueles motivos pelo quais eu tenho certeza que aquela coisa não vai funcionar e girar pro espaço na certeza de, tipo, se você fez esse pedido, isso vai acontecer, né? E daí, e se eu olhar para esse espaço de possibilidade e relaxar isso? Sim. Relaxar nisso. Aí só de relaxar você já entra em um espaço completamente diferente e daí mais possibilidades podem aparecer ali para você. E isso vai aparecer de maneira completamente diferente para cada uma das pessoas, mas sempre foi uma pergunta que quando eu me sentia presa ou num beco sem saída, ela sempre me mostrou possibilidades. Sim, então, essa é uma das minhas favoritas. E é isso, esse espaço onde você pede por uma possibilidade diferente, pede por uma mudança diferente, em vez de estar estancado, olhando aquele problema e como o My Precious, né, do Senhor dos Anéis, aquele anel que ele fica assim, ai meu Deus, meu anel, meu anel, meu anel, meu anel, e começa a se definhar, a se matar por causa daquele anel. O problema também é um anel, viu, gente? Você tá pegada a ele, presta atenção. Atenção, isso, atenção a esse problema que você tem aí, que você decidiu, que é um problema na sua vida, e que você está lutando contra ele, em vez de fazer uma pergunta, ok, ele está aqui. Tem um espinho no meu pé. Como eu posso tirar isso? Natis! A Natis chegou! É minha amiga de estúdios. E então, gente, é isso. Ou seja, se você decidir subir a montanha, e que é aqui são quase 3.000 metros, mais de 3.000 metros, é puxado. Ainda mais para quem não tem prática, não é esportista igual eu, né? Mas, gente, se você sobe a montanha disposta a ver as borboletas, as flores incríveis, os milagres que se mostram, as árvores, o que mais é possível? Isso aconteceu comigo, que eu queria subir, eu falei, Dani, pro meu marido, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu não quero ficar em casa. E aí ele falou, então vamos subir a montanha. A gente subiu. E na primeira vez que a gente subiu, era um feriado de Natal, dia 24, era louco. E aí,
não podia, porque não tinha policiamento, porque eles têm uns cuidados aqui, né? Porque a cidade é grande, né? Então, nós não conseguimos chegar até onde a gente queria. Tudo bem. Na segunda vez que a gente subiu, eu tinha sonhado alguns dias antes, eu não sei se você vai lembrar disso, Teté, com uma floresta de pinheiros, e os pinheiros falavam comigo, a floresta falava comigo. Falava assim, a gente quer muito contribuir, mas as pessoas não estão dispostas a receber. Uau. A gente queria dar, a gente queria contribuir com a humanidade. E uau, e fiquei com aquilo na cabeça. Tudo bem, comecei a subir a montanha nesse dia com o Dani, e a gente subiu e tal, e a gente passou. Teté, era toda de eucalipto. Quando eu chego, tipo assim, a caminhada é, sei lá, 1h30. Quando eu chego, faltando 20 minutos para terminar, aparece uma floresta de pinheiro, só pinheiros. E aquilo, o sonho veio tudo. Você sabe quando tudo chega, derrama tudo na sua cabeça, e o pisar nas folhinhas do pinheiro que caem dele, Crec, crec, crec. parece um colchão. Eu tirei meu sapato, falei, não, eu tenho que andar descalço nesse lugar. Uhum. Aquela coisa foi tão maravilhoso, tão mágico. Ou seja, agora você imagina se eu tivesse subido reclamando o caminho inteiro, que eu não tô aguentando mais, sabe? Eu não consigo. Teria alcançado esse insight. Ou talvez nem chegado nos pinheiros, né? Ou talvez, não, vamos embora, porque eu já cansei. Foi bem puxadinho pra mim, mas tudo bem. Cheguei. Nunca desisti, nunca me entreguei. Persistiu. E aí, essa pergunta que você traz, né, que é quais são as possibilidades quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim? O que está disponível? Não, como é? O que eu acho que é possível, o que é possível. E eu não acredito que seja possível, que se eu permitisse as possibilidades, atualizaria uma realidade muito diferente para mim. Eu me senti nessa pergunta, nesse lugar. Nossa. E aquela floresta, foi um milagre. Eu juro, para mim, Lute, foi um milagre. Um milagre pela conexão desse sonho que eu tive uns dias antes e aquilo se apresentar para mim, sabe? E aquela... Nunca mais... Gente, vocês não... Eu peço para vocês, vão a uma floresta de pinheiro, que densa, tem que ser densa, tá? Que esteja cheia de folhinhas no chão, tire seu sapato e pisa lá. Parece um colchãozinho, é a coisa mais deliciosa que eu já experimentei com os meus pés. De corpo também, né, Teté? Uhum. Muito bom. Obrigada, Lute, por ter me chamado. E esse agradecimento de não só dessa live, né? De ter você na minha vida, de a gente ter. Sempre teremos Rio de Janeiro. E gratidão por tudo que a gente está criando para agora e para o futuro, assim. Tipo, realmente é encontrar pessoas dispostas e disponíveis que têm os mesmos pedidos, sabe? Sim. Encontrar as pessoas que estão pedindo pela mesma coisa que você, por mais magia, por mais prazer, por mais diversão, por mais consciência, sabe? Então, Fê, estamos todos aqui, que a gente se encontrou porque a gente está pedindo pela mesma coisa, né? Exatamente. Por uma vida mais grandiosa e mais prazerosa. Então, vocês chegaram e vocês estão congruentes com aquilo que eu pedi também. Então, eu queria muito agradecer a vocês por terem chegado, todos que estão ouvindo a gente também. Não duvidem, vocês também estão congruentes com isso. Vocês também são parte disso. É uma energia que se conecta, não é o contrário. Então, a gente não está sozinho. Te quero tanto. Te quero. Enorme, obrigada. Um super beijo. E vamos fazer mais, viu, gente? Olha, todas as sextas, nesse horário, eu vou estar com a Monique. E vocês que chegar, quiserem participar, quiserem perguntar, falar, tá todo mundo muito bem-vindo no nosso espaço. Las quero. Muitos beijos. Tchau. Bye. Bye, bye.